Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo de número 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém, queridos? Muito bem, nós estamos aqui diante de uma exortação do apóstolo Paulo. Final do capítulo 15, ele fala à igreja, ele exorta a igreja, para que a igreja continue o seu trabalho de forma incansável. E ele fala aqui 3 palavras que são importantes a gente perceber nessa exortação do apóstolo Paulo. Ele fala para a gente ter firmeza, ou seja, para que a gente não recue diante das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos, das circunstâncias que muitas vezes tentam parar a igreja, que tentam segurar o avanço da igreja. E ele diz que a igreja precisa caminhar de uma forma constante, de uma forma firme, sem recuar, sem se abalar, para que a obra do Senhor possa ser realizada onde ela está sendo pregada e anunciada no Evangelho. Por isso é que ele diz: estejam firmes, estejam inabaláveis, ou seja, não se abalem com as circunstâncias, não se abalem com as perseguições, não se abalem com os problemas que vocês estão enfrentando, com o que a igreja está enfrentando, com as lutas da igreja. Não fiquem abalados, mas permaneçam constantes, permaneçam firmes, porque no Senhor, toda a obra que nós realizamos no Senhor, elas são abundantes, elas se multiplicam, elas se propagam, na medida em que a gente permanece firme, com coragem, na obra do Senhor. Então ele deixa aqui uma exortação para a igreja, como se a igreja estivesse em um momento em que ela estivesse dando uma parada diante das dificuldades. A gente sabe que a igreja em Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo organizou, e ali então ele vai falar para esta igreja, que a igreja precisa continuar, que a igreja, ela precisa avançar. É claro que quando a gente fala a igreja para avançar, nós estamos falando de nós que aqui estamos. Quando Paulo falava para a igreja de Corinto, ele estava falando para as pessoas, para os membros daquela igreja. E quando a gente pensa e olha para os membros da igreja, irmãos, a gente sabe que nem sempre é assim com a vida de cada um. Nós sabemos que muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos menos motivados para estar na obra. Muitas vezes a gente se encontra um pouco fraco, e a gente não tem coragem de estar à frente, firme na obra do Senhor. Muitas vezes a gente sabe que nós passamos por situações em que queremos até desistir da caminhada. Às vezes a pressão é tão grande, às vezes a falta de motivação, a falta de coragem é tão grande, irmãos, que muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitos preferem, às vezes, até ficar à margem desse trabalho. Ficam só olhando aquilo que algumas pessoas ainda resistem na caminhada, na pregação do Evangelho, no serviço que prestam ali no Evangelho, mas muitos ficam ali apenas observando à margem, como ouvintes, ou simplesmente preferem se afastar, porque não sentem aquela mesma motivação, mesmo amor. Quando a gente se converte, nosso coração está cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, e nós estamos ali dedicados àquela obra, mas ao longo do tempo, a gente vai percebendo que algumas pessoas vão perdendo esta motivação e esta coragem. A gente sabe que são altos e baixos, todos nós passamos por altos e baixos. Não é uma regalia, né, de uma pessoa ou de duas, mas muitos de nós passam momentos na vida cristã
por questões, né, muitas vezes por sentimentos diversos, né, que nos moldam, que nos impelem a decisões que muitas vezes que contradizem essa exortação que o apóstolo Paulo faz à sua igreja. Né? E a gente então precisa refletir um pouco sobre isso, porque muitas vezes, irmãos, o cansaço da rotina, né, a gente tem uma rotina às vezes muito puxada do nosso dia a dia, uma rotina que nos cansa fisicamente. Muitas vezes nós temos decepções com pessoas na igreja. Quantas e quantas pessoas, muitas vezes, a gente está ali procurando, ajudando. Nós estamos olhando pessoas que estão, às vezes, na frente da obra e que muitas vezes essas pessoas cometem um erro ou falam de uma forma diferente com a gente e a gente passa a se decepcionar com essas pessoas. Pessoas que muitas vezes a gente ajuda, que a gente estende a mão, nos decepcionam ao longo da nossa caminhada. Não é? Então a gente precisa olhar para pessoas assim que estão cansadas, pessoas que estão decepcionadas, às vezes até com o pastor, com discordância muitas vezes de decisões que a igreja toma, pessoas que se decepcionam com a liderança da igreja, muitas vezes com mensagens que recebem e que muitas vezes não conseguem receber com o coração aberto, mas se sentem feridos com as mensagens que muitas vezes são pregadas. Então são pessoas que vão perdendo esse encorajamento de estar ali à disposição do Senhor para a realização da sua obra. Enfim, se a gente for pensar em tudo isso, a gente vai ver que sempre vai haver um motivo que justifique, que alimenta essa decisão que muitas vezes pessoas tomam, que se tornam inoperantes na obra do Senhor. E isso, irmãos, podem ter certeza que não vem de Deus, porque Deus não faria nenhum dos seus servos, dos seus filhos, a deixarem, independente das situações, das circunstâncias, desses momentos difíceis que nós estamos passando, Deus jamais tiraria um servo seu ou um filho seu da obra do Senhor. Mas isso, na verdade, irmãos, é um desejo egoísta de cada um, quando pensa muito mais na sua pessoa do que na obra de Deus. É quando as pessoas tiram o coração da obra, tiram o coração do reino e passa a ter um coração na sua pessoa, naqueles a quem eles dão maiores valores e maiores importância. Então, essas coisas vêm do inimigo, que querem minar as forças da igreja, que querem destruir a igreja. E nós, então, estamos nos deixando, muitas vezes, levar por esse incentivo maligno que ocupa o nosso coração de poder ali estar na obra do Senhor. Muitas vezes a gente diz assim, a gente começa a pensar coisas que o inimigo coloca na mente da gente, no coração da gente. Às vezes a gente pensa, se eu não for, irmãos, tem quem vá. Né? Vocês já ouviram alguém dizer assim, não, se eu não for, tem quem vá. Né? Tem alguém que pode ocupar o meu lugar. Sempre tem alguém que pode ocupar o meu lugar, não é isso? Deus vai levantar pessoas. Eu não posso, mas tem quem pode ir no meu lugar. São pensamentos, irmãos, que muitas vezes, esses pensamentos não vêm de Deus. Vêm do inimigo. Não é? Coloca no nosso coração para que a gente possa desistir dessa caminhada. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Que Deus não chamou outra pessoa. Deus chamou você. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu lugar na casa do Senhor. Cada um foi chamado para uma responsabilidade dentro da casa. E quando você está dizendo que outra pessoa pode fazer aquilo que você foi chamado para você fazer, você simplesmente está virando as costas para o chamado de Deus, porque Ele chamou foi você para realizar essa obra. Não foi outra pessoa. Não foi ninguém que já veio para a igreja, está ocupando alguma coisa na igreja e que pode fazer o seu serviço para o qual você foi destinado para fazer. E aí, você está, na verdade, dando as costas ao chamado de Deus
para que você possa exercer esse chamado dentro da igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Porque muitas vezes nós estamos realmente passando por situações assim. Situações que às vezes a gente quer dar um tempo. Né? Situações que a gente não se sente muito motivado. Situações que a gente não se sente muito encorajado. Né? Cansaço da vida, como eu falei. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Nós desistimos de Deus, mas Deus não desiste da gente. Deus jamais vai desistir daqueles que são seus. Existem aqueles que estão na igreja que não são deles. Que vão chegar lá e vão dizer, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, eu preguei o evangelho, eu curei no teu nome. E ele vai dizer que não conhece essas pessoas. Mas aqueles que realmente são deles, podem ter certeza, irmãos, Deus não desiste de você. Deus jamais vai desistir de você. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, e ele diz que estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Então ele está conosco e ele vai atrás da gente, ele não vai abrir mão do seu trabalho, da sua atividade, do seu serviço para o qual ele chamou. E você pode até querer desistir de Deus, mas ele jamais desistirá de você. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente tem que ser firme, inabalável, constante na obra do Senhor, ele está falando exatamente nessa certeza de que a gente tem que continuar, mesmo nas situações difíceis, porque Deus estará ali nos fortalecendo para o cumprimento dessa obra. E eu quero, através de 2 relatos da palavra de Deus, mostrar que a gente não está só. Mostrar que muitas vezes a gente está caminhando para o lado contrário daquele que o Senhor nos chamou para fazer. E que o Senhor foi atrás. E que o Senhor restaurou o coração. Que o Senhor fortaleceu a vida daqueles que estavam desistindo da caminhada. Para que assim eles pudessem continuar na obra. São 2 relatos. E antes da gente falar desse relato, que são 2 relatos relativos aos seus discípulos, eu quero mostrar, contextualizar como esses discípulos ali estavam no momento da sua morte e da sua crucificação. Jesus, ele montou a sua equipe de uma forma multidisciplinar. A gente sabe que ele escolheu as pessoas do povo. Ele não escolheu religiosos, ele não foi atrás de sacerdotes, ele não foi atrás de escribas, doutores da lei, mas ele foi atrás de pessoas que estavam no mundo. Pessoas que estavam ali vivendo o seu dia a dia, do seu cotidiano, que tinham suas famílias, que tinham seus empregos, suas atividades. E ele então vai e ele escolhe, pinça dessa multidão de pessoas que estavam ali, ele pinça 12 pessoas. E essas pessoas ele começa a trabalhar com elas. E ele chama para estarem com ele, eles deixam tudo. Deixam a família, deixam os seus trabalhos, deixam os seus amigos, deixam os seus relacionamentos, a sua cidade, para andar com Jesus. E ele então começa a passar a conhecer a proposta e a visão de Jesus Cristo. Eles alimentaram na pessoa de Jesus uma esperança de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus iria salvar o povo de Deus. Jesus estava ali para tudo isso. E de repente, olha, observem que quando Jesus é morto e crucificado, toda essa esperança que é depositada na pessoa de Cristo morre ali com a morte de Jesus. E eles têm uma grande decepção. A decepção de que toda a proposta, todo o projeto, tudo aquilo agora tinha ido por água abaixo, tinha se encerrado, tinha se acabado, porque Jesus, a quem eles acreditaram, a quem eles colocaram a vida nas mãos da pessoa de Cristo, agora estava morto, estava crucificado. 3 anos, irmãos, andando com Jesus Cristo. 3 anos aprendendo com Jesus, sendo discipulado,
discipulados por Jesus. E de repente, tudo ali começa a ter um caminho diferente para eles. Não é? Eles estavam acreditando na pessoa de Cristo. Imagine que, em determinado momento do ministério de Jesus, ali em João capítulo 6, ele começa a falar, pregar, e ele vai dizer que ele é a carne, que as pessoas deviam comer a sua carne, deviam beber do seu sangue, e muitos daqueles que estavam seguindo Jesus começaram a se dispersar e a sair, e a deixar Jesus. E ele então chega para os seus discípulos, e ele pergunta ali, será que vocês também querem se retirar? Ali em Jesus capítulo 6, do versículo 66 a 69, Jesus faz essa pergunta. E Pedro então responde a Jesus, Senhor, para quem nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Só para que a gente possa entender, irmãos, como é que estava o coração daqueles discípulos em relação à pessoa de Jesus Cristo. Totalmente voltados, acreditando totalmente de que ali Jesus viria para resolver toda aquela situação e veio para salvar, não é, o povo de Deus. E aí, irmãos, em cima desse contexto, eu quero mostrar dois relatos que discípulos que começaram a desistir dessa caminhada. E que Jesus não desistiu deles. Jesus foi atrás deles. O primeiro se encontra em Lucas capítulo 24. Vocês podem abrir as Bíblias. Que é aquele relato dos dois discípulos que estavam indo ali a caminho de Emaús. Que vocês conhecem muito bem esse relato. Eles haviam, irmãos, desistido de estarem ali na missão para a qual eles foram chamados. E eles começaram a falar de que Jesus estava morto, que algumas pessoas disseram que ele havia ressuscitado, mas que eles não acreditaram no testemunho das mulheres que haviam dito que ele havia ressuscitado. E ele então começam a voltar para Emaús, saem de Jerusalém e começam a voltar para Emaús. E Jesus então vai ao encontro dessas pessoas, desses dois discípulos que estavam desistindo da obra de Deus, do chamado do Senhor. E aí, irmãos, a gente fica alegre em saber que tem uma pessoa que se preocupa com a gente, que tem uma pessoa que está atento às nossas dúvidas, às nossas preocupações, às nossas perguntas. Muitas vezes nós estamos na caminhada com Cristo e a gente tem um coração cheio de dúvidas e nós não sabemos a quem perguntar, com quem tirar essas dúvidas, mas nós temos Jesus Cristo, irmãos, que está atento àquilo que se passa no nosso coração. E ele então, ele vai para ali, para restabelecer, restaurar o coração daqueles dois discípulos. Porque Jesus, ele se preocupa, irmãos, conosco. Ele cuida da sua família. E ele vai atrás daqueles que muitas vezes estão fracos, decepcionados e querem desistir da caminhada cristã. E Jesus então chega próximo a eles e faz uma pergunta que é fundamental. Que diz assim, versículo de número 17. Que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhas? E eles então pararam entristecidos. O que Jesus estava querendo ali era que eles abrissem o coração. E eles falassem aquilo que estava preocupando o coração deles. Aquilo que tinha levado aqueles dois discípulos a desistirem da caminhada e do chamado do Senhor. Jesus então faz essa pergunta importante, porque ali eles começam a colocar a sua tristeza diante de Jesus Cristo mesmo, e embora eles naquele momento não tenham conhecido ou reconhecido a pessoa de Cristo. E eles então começam a falar
Será que é só o Senhor que não sabe o que aconteceu ali em Jerusalém? Que o mestre foi preso, julgado, condenado, morto, crucificado. Jesus, então, tenta abrir o coração para que eles possam aliviar o peso do coração deles. E muitas vezes, irmãos, nós estamos em situações dessa natureza. Deus manda alguém, Deus manda um anjo, para que a gente possa conversar, para que a gente possa abrir o nosso coração, para que a gente possa tirar a tristeza que está dentro do nosso coração, para que assim, tirando essa tristeza, a gente possa ser fortalecido através da instrumentalidade de muitas vezes pessoas que Jesus manda para conversar conosco. Se a gente conversa com pessoas que querem fazer a gente desistir da obra, pode ter certeza que não foi enviado por Deus. Mas se Ele manda pessoas que querem nos incentivar, encorajar na nossa caminhada, você pode ter certeza que é um anjo de Deus que está ali. Deus está presente. Deus se preocupa com a gente. Ele quer conhecer o seu coração, Ele sabe o que se passa no seu coração, mas Ele quer que você alivie a dor, os sentimentos, as dúvidas, as perguntas que você tem dentro de você. Para que assim você possa se esvaziar dessas coisas que estão atrapalhando a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. E Jesus, portanto, naquele momento faz eles abrirem o coração, contarem aquilo que estavam sentindo. E Jesus então identifica que aquele momento ali era uma crise de fé. Quantos de nós, irmãos, já passou por uma crise de fé? Quantos de nós já duvidou? Quantos de nós já colocou coisas diante de Deus e a gente começou a duvidar? Todos nós passamos em alguns momentos da nossa vida por uma crise de fé. E muitas vezes nessas crises que nós passamos, que nós enfrentamos, nos levam a tomar decisões, perder as esperanças, perder a nossa força de lutar. Né? E nós precisamos então ser fortalecidos nessa fé que muitas vezes nós nos deixamos ser falhos. E ali em Lucas, no versículos 25 e 26, Lucas 24, Jesus disse para eles: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que Jesus estava dizendo, vocês estão simplesmente deixando de acreditar nos profetas, deixando de acreditar nas Escrituras, e a gente sabe que o autor aos Hebreus diz que a fé é quando nós passamos a acreditar nas promessas do Senhor, mesmo antes delas acontecerem, nós já tomamos posse dessas promessas. E ali, Jesus estava dizendo exatamente isso para aqueles homens. E ele então começa a fortalecer o coração, começa a encher o coração novamente de alegria, de fé, de esperança que havia faltado naqueles homens. E como é que ele faz isso? Através da palavra. Ele começa a expor as Escrituras. Ele começa a falar e dizer de tudo aquilo que as Escrituras falavam da pessoa de Jesus, desde Gênesis e Apocalipse. E é interessante que na medida em que Jesus falava das Escrituras, eles testemunharam depois que era como se o coração estivesse pegando fogo, sendo novamente ali ativado, ressuscitado, da ausência de fé e de esperança que eles tinham sido acometidos. E ali nos versículos de número 32 e 34, eles disseram ali um para o outro, quando reconheceram depois Jesus, disseram: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu
a Simão. A fé retorna ao coração, a alegria de servir ao Senhor, a força que eles precisavam para continuar, a coragem que eles precisavam para continuar no serviço, no chamado que o Senhor havia dado para eles. O Senhor Jesus, irmãos, se preocupa conosco. O Senhor Jesus não desiste da gente. Muitas vezes a gente quer desistir. A gente está esmorecendo. A gente está morrendo na fé. Mas o Senhor, Ele está conosco ali para voltar a nos fortalecer nessa caminhada. Nós sabemos que muitas vezes é difícil, muitas vezes é penosa, mas que nos traz grande alegria quando nós estamos no serviço do Senhor. Esse é o primeiro relato daqueles dois homens que voltaram a incendiar o seu coração e que voltaram a servir por meio, quando eles passaram ali a ouvir a palavra, e novamente eles se fortaleceram através da palavra e voltaram então a servir ao Senhor. O segundo relato está em João, no Evangelho segundo João, capítulo número 21. Nós vamos ler aqui do versículos de 1 a 6 apenas. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Esse relato é muito interessante, irmãos, porque aqui os discípulos, eram 7 dos discípulos que estavam andando com Jesus noite e dia. E que Jesus disse: olha, me aguardem, porque vocês vão receber ainda, nós vamos estar juntos, vão receber instruções comigo. E eles ali em determinado momento se sentiram perdidos. O que vão fazer? Jesus já não está mais conosco. Não sabemos os passos que nós devemos dar. Como caminhar. E aí a única solução que eles acharam naquele momento, e aí veio do líder, que era Pedro, disse assim: eu vou pescar. Eu vou voltar às minhas velhas atividades, porque eu era empresário, eu era dono de barcos, eu pescava. E eu então vou buscar o sustento da minha vida fazendo aquilo que eu sei fazer, que eu aprendi desde criança. Eu vou ser pescador novamente. E ele então disse que vai pescar. E ele, como líder daquele grupo, que eram 7, era ele mais 6, os outros dizem assim: não, se você vai pescar, eu também vou, né? Nós vamos também. E aí ele encabeçou que todo mundo, ele desandou aqueles que estavam com ele. Não é assim? Muitas vezes não é o líder que desencaminha as pessoas, começa a pensar de uma forma diferente e a conduzir para caminhos muitas vezes distantes. Pois Pedro fez isso. E ali eles estavam desorientados, e ali eles estavam sozinhos, com fome, não tinham o que comer, irmãos. Não sabiam mais o que fazer. E o coração deles estava, irmãos, extremamente triste, porque haviam perdido
perdido Jesus. Agora imagine o que é uma situação como essa. Ser triste, decepcionado, Jesus morreu, nosso grande mestre, nosso grande líder. Estamos aqui desorientados, com fome, sem saber o que fazer. E aí eles tomam a pior decisão da vida deles. Eles passaram, irmãos, a noite toda jogando a rede no mar. A noite toda. O apóstolo Paulo diz que no Senhor a nossa obra é frutífera. Mas sem o Senhor, ela é vazia, é em vão. Não é? E eles passaram a noite toda, pescadores, conhecedores daquele local ali, porque era a vida deles. E eles chegaram de madrugada, amanhecendo o dia, não tinham pego um só peixe. Você sabe o que é isso? A pessoa cansada, com fome, a pessoa decepcionada, o sentimento que estava ali. Agora pense que acima de tudo isso, o sentimento de Pedro. Porque Pedro, ele havia negado Jesus, então aquele sentimento de culpa, de ter negado o seu mestre, ele disse assim: Senhor, se o Senhor for preso, eu vou com a minha espada e vou defendê-lo. E de repente, toda aquela coragem tinha ido embora, quando ele se sente ameaçado, a sua vida estava ameaçada. E ele nega Jesus 3 vezes. E ele sente que havia decepcionado Jesus, de alguma forma dentro dele havia um sentimento de culpa. Então, somado a tudo isso, você começa a pensar na questão da alma daquele povo, das emoções. Não é isso? Muitas vezes, irmãos, a gente está numa situação tão complicada na vida da gente. As pessoas não sabem o que nós estamos passando. A gente não tem a coragem de falar muitas vezes. A gente está numa situação tão difícil. Os sentimentos estão pesando sobre nós. Estamos ali desgastados, sob pressão. E de repente a gente resolve ficar só em casa, deitado. Ou então, se debruçar mais no nosso trabalho, ocupar mais a nossa mente com outras coisas. E nós deixamos de pensar em Deus. Eu acho que esse era o pensamento daqueles homens naquele momento. Era o pensamento de alguém que estava cansado, com fome, decepcionados, com um sentimento de culpa muito grande, que agora tentavam voltar à vida, mas sem Cristo. E uma vida sem Cristo, irmãos, é vazia. E eles então voltaram com as mãos vazias. Eles nada pescaram. E é aí que Jesus aparece. Jesus vai ao encontro deles. Eles estão ali voltando. Jesus chega na margem do mar da Galileia. E ele então fala, porque ele sabe que aqueles homens estavam famintos, eles estavam cansados, desanimados, com todo o esforço. Pense que é a noite todinha jogando rede e não alcançar aquilo que eles estavam buscando. E é interessante, portanto, irmãos, perceber que no meio desse caos da vida deles, Jesus aparece ali exatamente. Jesus estava com eles. No meio do caos da nossa vida, irmãos, às vezes a gente pensa que nós estamos sós, mas nós não estamos. Porque Jesus está conosco no meio do caos, para trazer paz ao nosso coração. Ele aparece exatamente naquele momento, para tranquilizar a vida daqueles homens, o coração daqueles homens, a alma daqueles homens. E ele então, irmãos, Jesus, ele monta 2 cenários para restaurar a vida daqueles homens. 2 cenários. O primeiro deles, ele repete o milagre da pesca. Quando ele chamou os seus discípulos para estarem com ele, ele disse assim, que eles tinham também passado ali a noite pescando, não tinham conseguido nada, e Jesus manda eles voltarem para o mar da Galileia e lançarem a rede na parte mais profunda do lago,
e eles enchem o barco de peixe, e ali ele faz o convite para eles, para se tornarem pescadores de homens. Aquele mesmo cenário, que quando eles começaram o ministério deles, ao lado de Jesus, Jesus repete aquele cenário. Quando eles então passam a seguir Jesus, vendo ali o milagre que Jesus havia realizado, mas ao mesmo tempo no milagre, qual era a missão que Jesus tinha dado para eles, que eles haviam esquecido, Jesus faz eles relembrarem daquela missão para a qual eles foram chamados. E Jesus então faz uma pergunta proposital para eles, exatamente para eles começarem a despertar daquilo que eles estavam passando na vida. Cansados e famintos, frustrados, Jesus pergunta, sabe o que para eles? Tendes alguma coisa que comer? Vocês passaram a noite pescando, vocês passaram a noite trabalhando, vocês passaram a noite jogando a rede. Tem alguma coisa para comer? Não tem nada. Veja como é diferente, irmãos, quando eles estavam a serviço de Jesus. Jesus manda eles para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os doentes. E quando eles voltam, irmãos, Jesus pergunta para eles, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam para Jesus, nada, nada nos faltou. Naquele momento, eles saíram para trabalhar, e Jesus pergunta, tem alguma coisa para vocês comerem? Em Lucas capítulo 5, versículos de 9 a 11, diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vejam a diferença. Jesus então manda eles lançarem as redes. E eles enchem o barco de peixe. E aí eles dizem, é o mestre, é o mestre. E aquela alegria volta a tomar conta do coração daqueles homens. Porque eles perceberam, irmãos, que mesmo fisicamente, Jesus não estando com eles, Jesus estava lá. Mesmo que a gente não possa enxergar Jesus, Jesus está aqui conosco, irmãos, todos os dias. Nos orientando, nos fortalecendo, nos mostrando os passos que nós devemos tomar, a seguir, para que a nossa vida seja uma vida de provisão, uma vida frutífera. Cristo, naquele momento, pessoas que estavam sem rumo, sem direção, voltaram a enxergar que a missão deles era com Cristo, que a missão deles era pescadores de homens, e que o barco deles nunca iria faltar um só dia daquilo que eles precisavam para atender suas necessidades. Cristo, ele resgatou o objetivo do chamado deles, mostrando a realidade de uma vida sem estar trabalhando fora das ordens de Cristo, uma vida de frustração, uma vida de cansaço. Então, o primeiro cenário, irmãos, é esse cenário em que ele reproduz o chamado deles, para que você possa ter sempre no seu coração, na sua mente, que Jesus lhe chamou para você servir, para que você seja um pescador de homens, fazer discípulos. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão que ele nos chamou. E o segundo cenário era o resgate de Pedro. Pedro estava numa situação pior do que os outros, porque Pedro havia negado Jesus.
E ele reproduz o cenário da negação de Pedro. Quando Pedro estava sentado ao redor naquele fogo, ali no pátio, onde ele é questionado e ele nega Jesus, Jesus reproduz aquele momento. Ele faz o fogo, e ele coloca o peixe, e faz com que as pessoas se sentem ao redor quando acontece todo aquele diálogo com Pedro. E ele restaura ali, naquele momento, a vida, a alma de Pedro. E ali ele responsabiliza Pedro pela missão de ser o líder do colegiado apostólico. É naquele momento que Pedro muitas vezes já tinha demonstrado a sua proatividade, mas é naquele momento que Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Mas para que Pedro pudesse apacentar as ovelhas, ele precisou ser tratado primeiro. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos trata. Ele nos restaura. Ele resgata. Ele fortalece. Ele dá o rumo, a direção, o alvo, o caminho que nós devemos seguir. Pedro então recebe a missão de apacentar as ovelhas de Cristo. E ele foi, irmãos, o primeiro líder do colegiado apostólico. O que eu quero dizer, irmãos, é que eu não sei o que se passa na vida de vocês, daqueles que não abrem o coração comigo, das dificuldades, das lutas que vocês enfrentam, das dúvidas que vocês têm no coração de vocês, das inúmeras perguntas que vocês têm e dúvidas que vocês têm no coração. E que muitas vezes vocês pensam em desistir da caminhada, em deixar de servir ao Senhor, de estar com o Senhor, de estar com a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus jamais vai desistir de você. Jesus jamais vai estar do lado de vocês para poder restaurar o coração, a alma, a vida, fortalecendo, voltando ao primeiro amor, com o coração cheio para servir ao Senhor na missão que Ele nos deu. Você tem um papel a desempenhar. Você tem uma missão a desenvolver. E Deus não chamou os outros, Ele chamou você para a missão que você tem para realizar. Os outros receberam outra missão. Mas vocês têm um papel, têm uma responsabilidade que vocês precisam seguir. Portanto, olhem para Cristo. Percebam o que Ele está fazendo na vida de vocês. Reconstruindo, para que vocês estejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Amém, meus queridos?